ver aqui que elas falaram, né? Você vê a cara de lamento, a tristeza de saber que em breve o Bruno Henrique estará de volta. Bruno Henrique, 1 mês de suspensão, gente. Não vai nem isso. Eu aposto aqui as minhas pouquíssimas economias que não vai rolar. Porque agora os advogados dele e do Flamengo deixaram claro que eles vão entrar. Olha a cara de lamento. Um processo para recorrer da decisão, né, do STJD, que puniu o atacante com 12 jogos apenas de suspensão e multa de 60 mil. Os advogados de defesa querem efeito suspensivo para que ele já jogue no domingo contra o Juventude e a prescrição do processo e com isso o arquivamento. E o Flamengo não tem direito de recorrer? Não é a justiça que permite recorrer? Qual o problema de recorrer? Se fosse o Corinthians, o Palmeiras, vocês estariam lamentando do jeito que estão lamentando? Vamos continuar ouvindo. Normal, né? Advogado de defesa que é isso. Mas será que esse é o caminho, no caso do Flamengo? Pensa bem, gente. Por tudo que a gente acompanhou das notícias, dos prints, da testemunha, né, que... Eu esqueci o nome dessa palavra. Ela quer virar juíza. O cara que conta tudo pra ter uma pena mais leve. Como é que chama isso? O delator? Completamente. O cara contou tudo lá, a gente viu o que aconteceu. Falamos de outros jogadores que tiveram uma pena muito maior. Ele pega apenas 12 jogos. Mas ele não estava no esquema. Os outros estavam, ganhavam dinheiro, pô. Foi muito branda. E bola pra frente, como um exemplo, ou não, é isso, o Flamengo tem mesmo que recorrer. Vamos até, inclusive, colocar uma enquete sobre isso. Assim, eu acho assim, o Bruno tem todo o direito de se defender, obviamente, como qualquer cidadão, como qualquer jogador, como qualquer atleta. Acho muito feio o tanto que o Flamengo se envolve nesse processo. Isso eu acho mesmo. Acho que o Flamengo não tem nada a ver com a história. Inclusive, o Flamengo postou... Não, paga o salário, é jogador dele, não tem nada a ver. O resultado... Gente, Bruno Henrique é Bruno Henrique, jogador. O que aconteceu foi o Bruno Henrique, jogador. Ele não agiu como atleta do Flamengo ali. Ali ele agiu como Bruno Henrique. O Flamengo não tem que se meter. Inclusive, achei muito feio. O advogado do Flamengo foi lá na... Oh, meu Deus, agora nós estamos com... Tinha aqui o advogado do Vale. Durante o julgamento, dizer que o Flamengo não foi prejudicado pelo amarelo do Bruno Henrique. Meu Deus, se você tem um amarelo forçado, independentemente... Ô, jornalista, o Flamengo que orientou o jogador a tomar um amarelo, para não ser prejudicado, para não ficar de fora do jogo contra o Palmeiras, que era 2 partidas na frente. Queria muito saber a sua opinião sobre esse assunto. E a rapaziada falando agora sobre as nossas bases, tá? Sub-20 feminino e também Sub-20 masculino. Vamos começar falando sobre o Sub-20 feminino, porque hoje tem a grande final do Campeonato Brasileiro em jogo único contra o Botafogo, né? Nossas meninas mandaram muito bem nas quartas, nas semifinais, e uma notícia excelente. O jogo terá transmissão da TV Brasil e a entrada será gratuita. O jogo começa às 9 horas da noite no estádio Luso Brasileiro. E quem quiser e puder comparecer, o estádio é bem na entradinha da Ilha do Governador, né? Se a gente puder dar um apoio para as nossas meninas, será de grande importância para a gente conquistar o bicampeonato brasileiro da categoria. Vamos dar uma olhadinha aqui. Na fase das quartas de final, a gente empatou fora de casa com Fortaleza e depois metemos 4-0 no Fortaleza em casa. Chegamos na semifinal, pegamos o Corinthians, que é um futebol de base feminino de muita tradição, né? Um time difícil de ser batido, mas nossas meninas foram lá fora de casa, meteram 1-0 e no jogo aqui 3-0 para não botar nenhuma expectativa no time adversário. E agora na final, hoje às 9 horas da noite, iremos enfrentar o time lá de General Severiano, o time do Botafogo. Então é isso sobre o futebol feminino, sobre essa grande final. Boa sorte para as meninas. E em relação ao nosso Sub-20, jogamos no último sábado contra o Vasco uma partida realmente decepcionante. Perdemos por 4-1. O Vasco já começou, acho que aos 3 minutos de jogo, fazendo um gol. A gente estava dando muito espaço em relação a eles poderem finalizar, a poderem cruzar. Então o Vasco, com méritos, dominou o primeiro e o segundo tempo. Mereceram a vitória, ok? Isso aí ninguém discute. E no começo do segundo tempo, se eu não me engano, aos 6 minutos, o Daniel Salles acertou um chutaço de fora da área, né? Como o pessoal gosta de falar. A bola pegou na veia e morreu no fundo do barbante. Empatamos o jogo, deu aquela esperança para o torcedor do Flamengo,
O jogo estava sendo transmitido pela Flamengo TV, uma audiência enorme, né? No final do jogo aí tinham quase 400 mil visualizações nesse jogo da base. Só que logo depois que a gente fez o primeiro gol nosso, que empatamos, eles fizeram o segundo, o terceiro, e aí, no apagar das luzes, fizeram o quarto gol. O técnico Bruno Pivetti conheceu sua primeira derrota e tem que corrigir esses erros. A gente não pode ficar tomando tanto gol, né, jogando dentro de casa e abrindo muitos espaços para o time adversário. Sei que o time está em reformulação. Saíram os 3 principais, praticamente, jogadores, né? Matheus Gonçalves, Lohan e Chola. Mas o time tem que se adaptar, que o Bruno Pivetti encontre as soluções o mais rápido possível. E agora eu vou falar sobre 3 jogadores, Éric Pulgar, Arrascaeta e Varela. Arrascaeta e Varela foram liberados da seleção do Uruguai e o Éric Pulgar está a um passo de poder voltar a treinar sem nenhum tipo de restrição com o restante do elenco, ok? Vamos começar falando sobre ele. Éric Pulgar, jogador que tá fazendo muita falta nesse meio campo do Flamengo, se contundiu num lance ali com o Klose, teve que fazer uma cirurgia, fez essa cirurgia com o médico de confiança dele lá no Chile, e agora, nesse mês de setembro, será reavaliado para poder voltar a treinar sem nenhum tipo de restrição com o restante do elenco. Vamos ouvir o que o Éric Pulgar falou sobre essa sua recuperação. A recuperación ha sido muy buena. Primero que todo quería agradecer a Felipe, a Boto, por darme la confianza de haber ido a Chile, al Dr. Sasaki, a todo el DM, de haber ido a Chile a hacer la operación y la primera parte de trabajo. Y ahora me siento súper bien, sin dolor, ya estoy haciendo más trabajos, cargando más peso, así que más cerca de volver al campo. Ahí con el DM mantenimos la semana para no perder más tiempo, que ya estoy ansioso de volver a entrenar con el grupo, así que le dimos continuidad al trabajo y agradecer al DM también, que ellos tenían su folga y se quedaron conmigo trabajando. É isso, falou sobre a sua recuperação, né, que ele não aguentava mais ficar parado, perdendo tempo, então ele está tentando de tudo para voltar o mais breve possível. Ele sabe que a concorrência está sinistra ali com o Saul e também com o Jorginho, mas o Éric Pulgar tem a sua característica principal, que é ser o pitbull, que é roubar as bolas. Então, dependendo do jogo, acredito eu que o Felipe Luiz irá optar pelo Éric Pulgar no time titular. E se for uma partida que o Flamengo irá dominar mais o meio-campo, acredito eu que ele coloque, como está colocando, o Jorginho ao lado do Saul. Falando sobre o Arrascaeta e também o Varela ele foi liberado pela seleção do Uruguai por causa de um problema, né? Uma pubalgia. Então, liberaram o jogador para ele poder fazer essa recuperação no ninho do urubu. A boa notícia é que o Arrascaeta tá voando, né? O Bielsa, que é o técnico da seleção do Uruguai, rasgou elogios ao departamento médico. Falou que em 6 anos nunca viu o Arrascaeta estar tão bem fisicamente. E aí a gente lembra do Felipe Luiz falando, né, que o Arrascaeta irá me agradecer por deixar ele de fora desses jogos. E isso ele falou no começo do ano, e realmente o Arrascaeta tá voando, ajudou muito a seleção do Uruguai a poder conquistar essa vaga na próxima Copa do Mundo. E agora vai ajudar o Flamengo, né, após essa data FIFA aí, que é uma... Pô, pelo amor de Deus. É uma porcaria ficar sem jogo do Flamengo, essa data FIFA aí, meu Deus do céu. 1 semana e meia sem ver o Mengão jogar. É complicado, é dose para leão, mas se Deus quiser vai passar rápido e a gente vai poder voltar a ver o Flamengo jogar. O próximo jogo do Flamengo é contra o Juventude e o Flamengo já está treinando no ninho do urubu, se preparando para essa partida dificílima fora de casa, né? Pelo histórico, o Flamengo sempre se complicou contra o Juventude, mas dessa vez eu tenho a convicção que o Flamengo conseguirá sair com os 3 pontos lá do sul do Brasil.